porque eu acho que a gente vai muito além, ninguém é 100% uma coisa, né? Porque você gosta de moda, que você só fala de moda, só vive moda, né? A gente é muito mais complexo, muito mais amplo. E quando você tá com a energia certa, eu acho que as coisas acontecem, você entra no tal do flow, né? É o flow. Fica fluido, tudo dá certo. Eu acho que a gente não pode se distrair totalmente com as coisas do mundo e esquecer o que não é efêmero, o que é pra sempre, que é a nossa essência, a nossa espiritualidade, é o que nós somos, o que nós somos. Todo mundo faz coisas às vezes que não ama, todo mundo às vezes tem que engolir uns sapos, tem que passar por fases para chegar onde você almeja. Mas o importante é chegar ali e falar, ai, que bom, agora eu posso realmente fazer uma coisa que eu volto pra casa e falo, ai, obrigada, Deus, tô muito feliz. Mais um dia. Eu sou a Luana Toniolo, mãe, empreendedora, esposa, filha, amiga, comunicadora e muitas outras versões. E nesse programa eu vou te convidar para conversar com mulheres admiráveis, que têm vivências reais, coragem e protagonismo. Hoje, a nossa conversa é com a musa Ellen Jabbour, comunicadora, podcaster, apresentadora, influenciadora, amante da natureza, eu não podia deixar de falar sobre isso, amante também de um bom rock and roll, modelo internacional e que agora tá voltando ativa. Esse é o podcast A Troca, um lugar onde a gente faz trocas mesmo, bastidores de vida real. E eu tô esperando a Ellen, ela tá entre uma produção e um evento. Vou pegar ela bem nesse intervalo pra gente fazer uma troca. Imagina se eu ia fazer uma estreia no meu podcast, não é ter você, junto comigo, sentada nessa cadeira. Com certeza não. Tô muito feliz de você estar aqui. Querida. Eu acho que a gente vai ter papo infinito, vamos ter que fazer vários papos, porque tem muita coisa alinhada aqui. Eu já te apresentei formalmente, mas eu queria muito que você se apresentasse, deixasse bem livre, assim, sabe? Quem é a Ellen Jabbour? Esse nome é maravilhoso. Mas quem é a Ellen por você? Assim, como que você prefere se apresentar hoje? A gente já começa aprofundando. Já, quem é a Ellen por você? Oi, gente, eu sou a Ellen Jabbour. Adoro a Luana, tô super feliz de estar aqui, parabéns pelo projeto, você é uma linda, a gente sempre teve muita afinidade, né? Tô muito feliz de estar aqui com você nesse momento. Eu sou modelo, a gente está aqui, daqui a pouco a gente vai contextualizar onde a gente está, mas eu sou modelo, fui apresentadora por mais de 10 anos na televisão, agora eu tenho um podcast também de saúde e bem-estar. E, acima de tudo isso, eu sou uma grande questionadora e quase filósofa. Eu gosto de pensar sobre a nossa própria existência, o sentido disso tudo, da gente estar aqui, do nosso propósito, quais são os nossos valores reais, quais são os valores mais nobres do ser humano, o que a gente tem que se trabalhar e se melhorar, o que a gente pode contribuir para o mundo, de que forma a gente pode contribuir para o mundo positivamente, para somar. Então eu sou essa pessoa que está sempre nessa busca de se entender, de se conhecer e de trazer coisas positivas o máximo possível. Já entenderam, né? Essa liga é muito prática, assim, é tudo que eu amo, falar de autoconhecimento, de entender o nosso lugar, principalmente porque a gente é quase que levada pelo mundo, pelas oportunidades, pelos desafios, e se a gente não para se autoconhecer, se desenvolver, é quase que tudo passa em vão, né? Exatamente. A gente não entende o nosso sentido de estar aqui e a gente tá aqui sempre por algum motivo. E eu gosto muito disso na tua fala, Ellen. Eu acho que um dos principais pontos que eu queria, assim, te trazer logo para essa estreia é o tanto que você teve, sim, de oportunidades, mas o quanto você intimamente foi buscando o teu desenvolvimento, os teus porquês na tua trajetória, ainda lendo o primeiro livro que te trouxe um pouco de resposta e depois mais um pouco, até chegar nesse estágio já mais evoluído de autoconhecimento. E que ele foi fundamental na tua trajetória, que foi, assim, muito cedo, tudo aconteceu muito cedo pra você, né? Imagina, 12 anos, né? Como que foi, assim, com 12 anos você foi descoberta num campeonato de surf, num concurso, durante o campeonato de surf? Exatamente, um concurso de beleza num campeonato de surf na frente da minha casa. Oportunidade. Exato. Literalmente, eu atravessava a rua e tava lá o campeonato. E eu tava lá pra ver os gatinhos, né? Óbvio. Só ver mesmo, porque eu tinha 12 anos. Mas também porque eu sempre gostei de surf. Meus amigos sempre surfaram. Eu sempre morei ali nessa área da praia. Eu digo até que é minha praia ali na Barra da Tijuca, porque eu moro lá desde de 1 ano de idade, no mesmo lugar. Eu só mudei de um prédio pro outro, sabe? E minha família também. A gente tá no mesmo quarteirão ali há muitos anos.
Então, como a gente morou sempre ali em frente à praia, todos os meus amigos surfavam, eu sempre fui muito esportista também, eu gostava de mergulhar de garrafa. Não com essa idade, né? Mas depois eu vinha mergulhar, viajava pelo mundo mergulhando de garrafa, patinar no calçadão. Então, acho que assim, o nosso ambiente vai moldando também as coisas, as atividades que a gente faz, as coisas que a gente gosta de fazer, os amigos que a gente tem. Por isso que eu também tenho esse meu lado rock and roll, porque meus amigos tinham banda. Ah, sim. Tudo ali na adolescência, gente. Ali a nata é onde a gente forma toda a nossa personalidade, eu acho, né? Sim, com certeza. E aí eu tava ali na praia de bobeira, me convidaram, falaram, vai ter um concurso de beleza, você quer participar? Eu falei, o quê? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. É? E foi um de jeito nenhum com ponto final, não teve uma vírgula, sabe? Porque eu fiquei, eu acho que eu nem me via como uma pessoa bonita, eu era insegura, óbvio, eu tava começando a minha adolescência, né? Então, muito insegura, eu não achava que... Mas todo mundo já te achava bonita, As você pessoas já se destacava. Já me chamaram assim no shopping, sabe? Aí viram que eu era muito novinha. Eu tinha ido no show da Xuxa, a Xuxa me chamou pra ser Paquita. Ah, é? Só que eu também era muito novinha, eu tinha 12 anos. 12 anos aconteceu muita coisa na minha vida, agora que eu me dei conta. Você disse que já tinha essa altura. Eu já tinha essa altura, gente. Imagina. Eu tinha 12 anos, com 1,78 m, eu parei de crescer ali. E eu lembro que teve um marco na minha vida, porque eu fui no Pula-Pula e estava escrito crianças até 12 anos. Não. E o moço me barrou. E eu falei, moço, mas eu tenho 12 anos. Ele falou, tipo assim, malandra, sabe? Ele tá mentindo. Aí eu falei, moço, eu tenho 12 anos. Eu quero brincar. Eu quero brincar. E quem anda com identidade com 12 anos? Né? Mas naquela época, ninguém. Ou seja, não tinha como provar que eu tinha 12 anos. Aí eu fiquei brava. Acho que eu não cheguei a chorar e tal, mas eu saí muito chateada, assim. E falei, bom, então agora acho que eu vou ter que crescer. Antes da hora, né? E aí eu comecei a voltar a minha atenção para coisas mais adolescentes, mais no caminho de virar adulta. E ali eu senti que foi um marco de tipo, sua infância acabou. Cedo. Antes da hora, eu acho. Mas dali você ganhou um concurso que, assim, várias meninas estariam super felizes no teu lugar. Porque eu vejo assim, as meninas hoje, né, de 12 anos, imagina ganhar um concurso como esse e daí abrir um monte de oportunidade. E eu decidi participar porque eu falei não, né? As minhas amigas falaram, deixa de ser boba, vai participar. As amigas. As amigas. Aí eu falei, uma delas falou assim, você nem sabe o que ganha quem ganhar. Aí eu fui lá e perguntei, moça, o que ganha quem ganhar? Ela falou, vai entregar o prêmio para os surfistas. Eu falei, uau, sério? Aí ela me convenceu. Aí, ainda mais que o Teco Padarati, eu era muito fã dele. Nossa, eu lembro do Teco, do Neco também. Exato. Eu tava lá com a esposa dele, eles eram mais velhos, né, que eu e tal. Então eu só queria chegar perto mesmo do ídolo, sabe? Achava ele lindo, óbvio, mas eu era uma pirralha. Então não tinha, assim, uma maldade, tinha só uma admiração mesmo. Maldade que eu digo, assim, no sentido de conhecer ele, rolar alguma coisa, nada disso. Era só pra dar os parabéns mesmo, sei lá, eu achei aquilo muito legal. E aí eu ganhei o concurso, pra minha surpresa, e entreguei o prêmio, parabéns. E foi isso. E ficou feliz, daí você curtiu esse momento Fiquei. de protagonismo ali, você já gostou? Fiquei. Eu não tinha nem seios ainda, então eu lembro que eu tava de biquíni, eu saí no jornal no dia seguinte, a Ellen Jabbour, a garota alternativa, porque a alternativa era uma marca da CIA na época, então o patrocínio era alternativa, e aí eu virei a garota alternativa no dia seguinte, 12 anos. E aí, no meu condomínio, foi um bafafá danado, né? Tipo, uau, a Ellen ganhou o concurso, não sei o quê. As pessoas já falavam que eu ia ser modelo, porque eu já era alta, já tinha o biotipo. Essa menina tem que ser modelo, tem que jogar basquete, Exato. Tem que jogar... É sempre assim, né? Já dá um caminho. Vôlei, basquete, tem que aproveitar essa altura. Exatamente, mas aqui no Brasil, que não é tão comum. Aí dali, eu conheci a Fernandinha Barbosa e ela me convidou para um outro concurso. Lá atrás. A gente tá falando dela, hein, esses dias. É verdade, a gente falou essa semana dela. E me apaixonei pela Fernandinha, achei ela o máximo. E ela falou, você pode ter seu próprio dinheiro, você pode ter sua independência. Ela me explicou e mostrou que não seria uma coisa assim... fútil, superficial, que seria uma carreira, um emprego, uma independência. Então meus olhos começaram a brilhar, eu falei, interessante isso. E aí eu participei do outro concurso e ganhei segundo lugar. E olha que louco, porque o primeiro lugar, se não me engano, ganhava uma viagem para a Europa. E o segundo lugar ganhava um book. É o que você precisava. Que é o que eu precisava. E aí eu ganhei o book e entrei para a Class, que depois você não virou a Ford. Foi a vida, exatamente, rolou. E foi muito legal você falar de segurança financeira, né? Essa independência. Você já queria essa independência e eu super me conecto com isso, porque era o que eu sempre queria desde nova. Mas
isso foi depois algo que você usou justamente para mergulhar de cabeça nessa carreira. Você teve um tempo ali de autoconhecimento ainda muito novinha? Primeiro eu entrei querendo fazer um bico, aumentar minha mesada. Você tinha 12, 13 anos, eu queria comprar chiclete. Nem sabe entendeu? direito, né, o que é independência. Exato. Comprar chiclete. Exato. E graças a Deus eu não precisava ajudar a minha família, Sim. a gente tinha uma condição boa. Mas eu queria não depender do meu pai, queria não depender de ninguém, já desde 9. Eu lembro que com 14 anos eu falei, Deus, por favor, me ajude a não depender de ninguém na minha vida nunca. Aquário, será? Sagitário com aquário. Aquário com Sagitário. Sério? Nossa! Muito! É bem isso. O aquário Exato. precisa da independência. Me ajuda a não depender de ninguém. Autossuficiência. Eu lembro que eu ajoelhei e rezei, cara. Não é todo dia que você ajoelha e reza. Isso foi um pedido especial. E eu com 18 anos era totalmente independente, graças a Deus. Mas nesse começo era mais bico, eu não levava a sério, eu não queria fazer carreira, eu queria ganhar um dinheirinho extra. E eu chegava descascando nos testes, eu não levava a sério mesmo. Aí com 18 anos, quando eu vim morar em São Paulo, aqui na Mega, inclusive... Era aqui? A gente está na Mega. A primeira agência que eu vim em São Paulo foi a Mega que me trouxe para São Paulo. E isso foi um grande passo na minha vida. Porque lá era uma coisa mais despretensiosa da minha parte. E o Rio sempre foi um pouco mais... Não estava tão na frente quanto São Paulo. Quanto a negócio, né? Exatamente. Então, aqui o negócio ficou sério. E eu lembro que eu prometi para minha avó que eu ia comprar um apartamento para ela na frente da igreja. Num momento que ela estava numa fase delicada, ela estava dodói, não sei o que, eu fiz essa promessa. E aí eu falei, gente, minha avó ficou boa. Eu falei, agora eu tenho que comprar um apartamento para minha avó, porque eu prometi. E aí eu liguei pra agência e falei, agora eu vou levar a sério. E aí eu passei em todos os castings direitinho, acordar cedo, parei de ir em todas as festas. Você fez uma meta ali pra Botei uma meta, comprar o apartamento da minha avó. Essa era a minha meta. Que não é pouca, né? Era numa cidade do interior, não era tão caro, mas mesmo assim, eu juntava de 1.000 em 1.000 para chegar, sei lá, 200 mil, não lembro quanto era na época, mas vamos supor que fosse 200 mil, e eu fui juntando de 1.000 em 1.000. E aí comprei o apartamento para minha avó, fiquei muito feliz e acabou que eu achei que eu estava dando um presente para ela, mas ela me deu um presente porque eu ganhei uma carreira, porque nesse meio tempo eu me apaixonei pela moda. Aí sim eu descobri a moda como uma arte, aí sim eu tive vontade de fazer uma carreira, me senti orgulhosa de fazer parte disso. Sabe, foi um momento que realmente virou uma chavinha pra mim. Isso ainda no Brasil. E foi quando tudo começou a dar certo. Foi a partir dali que eu comecei a fazer os Fashion Weeks todos. Tem uma energia, né? Tem uma energia que você tem que aceitar você também. Querer, você tem que colocar uma intenção, colocar uma vontade. Que antes era meio assim, rolou? Tá, beleza, vou lá, sabe? Sim. E depois eu ficava assim, rolou, que bom. Ai, graças a Deus. Aí se comprometia, dormia mais cedo, exatamente. Já fazia E eu lembro quando eu me mudei pra cá, eu tinha vergonha dos porteiros, gente, porque era só convite pra festa, aqueles caninhos do hotel, do flat que eu morava. Eu tinha muita vergonha, porque era muito convite de festa. E aí eu lembro que eu falei assim, agora eu vou trabalhar sério e eu não vou mais em nenhuma festa. E, pô, você com 18 anos, é o auge das festas, né? E aí eu parei de ir em todas as festas. E alguém, que eu não me lembro quem foi, infelizmente, falou assim pra mim, tem as modelos que vão em festas, em todas as festas e aproveitam a vida, e tem as modelos que fazem carreira, ficam ricas e dão certo. E elas não andam no mesmo lugar, elas não vão pelo mesmo caminho, são dois caminhos diferentes. Sim. E aí eu falei, entendi, parei de ir em festa. E porque você vai numa festa, no outro dia, aí você vira a galera, você vira da galera, aí fica ruim quando você não vai, o pessoal bota pilha, não sei o quê. Então quando você vê, você tem que acordar cedo, você tem que se cuidar, você tem que estar em boa forma, você não pode ficar bebendo, sabe? Então uma coisa realmente não combina com a outra. Você pode ir num dia ou outro, mas eu preferi ficar assim certinha mesmo. Sabe que das nossas entrevistas aqui, a gente está trazendo mulheres muito fortes, né? Que tem esse protagonismo. E uma coisa muito comum entre todas é justamente que tá entre o lado das pessoas que querem. Chegou um momento que virou uma chave, decidiu o que queria e falou qual que é o caminho para eu chegar nesse meu objetivo. Eu acho que essa mensagem a gente pode deixar, né? Porque tem muita gente que quer, que tem vontade, fica assistindo e vê a Ellen lá longe, né? Eu falo num pedestal praticamente e realmente minhas convidadas são realmente muito relevantes em tudo que fizeram, mas a gente não pode esquecer que cada uma dentro da sua vida pode fazer essa diferença, tomar uma decisão e achar seu caminho de fazer.
né? E foi isso que você fez lá atrás. Você tinha escolha de ir em todas as festas, que devia ser sensacional. As melhores festas, Só festão. tenho dúvidas, festão, com gente famosa, né? Com as melhores pessoas nos melhores lugares, e você teve que abrir mão disso pra conseguir fazer a tua carreira, e daí deslanchou. Daí foi pra fora, e você foi morar em Nova York? Qual foi a primeira cidade? Foi em Nova York. E você sempre morou com a tua família, perto, como você contou, né? Foi muito ali difícil na Barra. pra Nova York, assim. Como que foi? Porque é muito mais frio, né? É muito mais frio. A gente faz muita falta. Eu morei em Nova York, não sendo modelo, mas eu fui a Nova York quando eu tinha 18 anos. E eu chorava todos os dias, porque eu queria abraçar pessoas. Depois eu fui com quase 28 para Boston, e eu queria carinho, eu queria abraçar. Boston. E lá as pessoas são muito frias. Eu queria carinho mesmo. E lá tava nevando e ninguém me olhava na cara. Eu falava, gente, eu quero no Brasil, né? Eu quero poder dar bom dia pra alguém e alguém me responder. O nosso povo tem esse calor, né? A gente é muito mal acostumada nesse sentido. Porque e você a gente sente né? falta. Você é uma pessoa, Sagitário, tem muito isso. Eu gosto. Como que foi? De saber o nome do moço da feira, sabe? Essas coisas. Eu também. Adoro isso. Também. E, bom, eu amo Nova York. Acho que é uma das minhas cidades preferidas do mundo, Nova York e Paris, eu acho. E são os 2 lugares que eu mais fui na vida. E a primeira oportunidade que eu tive para modelar fora foi em Paris, na verdade. Só que eu tive que fazer a escolha mais difícil da minha vida nesse momento, que foi na adolescência também. Eu tinha 15 anos e eu tinha que parar de estudar. Aí eu fiquei pensando, eu lembro que a minha mãe falou, eu falei, mãe, pai, o que vocês acham? Não sei o que. A minha mãe falou, se você decidir que sim, eu vou pra aí e fico com você. Eu te acompanho em tudo. A minha mãe no começo me acompanhava em tudo. Até eu fazer pelo menos 18 anos. Quando eu vim pra São Paulo, eu vim sozinha. Mas aí eu falei, vou pensar. Fiquei uma semana pensando. Eu estava estudando em Paris com 15 anos, na Sorbonne. Não, na Sorbonne foi com 20. Eu fui estudar numa escolinha lá de francês, que meus pais queriam que eu falasse francês. Graças a Deus eu tive essa oportunidade, que é uma coisa muito legal. Eu adoro falar francês. E aí eu lembro que eu fiquei pensando uma semana. Foi a primeira decisão difícil assim que eu tive que fazer. E aí eu falei, ai gente, eu não quero sei lá, apostar aqui depois um dia, porque essa carreira não vai pra sempre. Era até 25 anos no máximo, se você desse certo. Aí eu falei, e depois? Aí eu vou voltar pro 2º grau. E naquela época, hoje em dia... Hoje em dia isso nem é tão bizarro, mas naquela época era muito bizarro. Ninguém não se formava, sabe? Assim. Aí eu falei, não, eu vou voltar, eu vou terminar meus estudos. Acho que eu estava no 2º ano, 2º grau. Eu vou terminar e depois eu venho. Faltava pouco também. Faltava pouco. Aí eu acabei não indo porque acabou rolando essa história com a minha avó, não sei o que. Eu me mudei para São Paulo. Eu acho que foi um degrau, foi legal eu ter passado por esse degrau de São Paulo antes de ir para fora, sabe? Porque aí não muda tão radicalmente a vida. Aí eu cheguei em Nova York, a Gisele, eu tinha conhecido já a Gisele, ela falou, poxa, você tinha que ir pra fora e tal, não sei o quê. E eu não sei porque eu não tinha ido antes, mas a minha agência, a gente chegou à conclusão de que era um bom momento para eu ir. Eu fui pra Ford de Nova York. Aí chegando lá, tava muito feliz porque adorava aquela cidade, andar ali, eu ia de patins pros castings, eu andava 80 quarteirões todos os dias, era muito legal. Só que isso que você falou, passou não sei quanto tempo, mas eu fiquei uns meses lá, e aí quando começou a chegar perto de dezembro, eu comecei a ficar meio deprê, assim. E todo mundo voltou pro Brasil, a Mari Weicker, lembro. Eu aluguei o apartamento da Mari Weicker, a Letícia Birk estava lá, ela era minha melhor amiga nessa época, porque a gente só tinha uma outra praticamente. Tinha uma galerinha que tem isso na vida de modelo, né? Você se apega a quem tá ali, porque... Próximos, né? E cada hora é uma pessoa, assim, são fases. Aí todo mundo começou a voltar pro Brasil, fui ficando porque eu estava bucada para alguns trabalhos importantes. E de repente eu falei assim, gente, não é isso que eu quero. Eu fiquei feliz de ver que eu poderia, que eu tô aqui, que eu tinha trabalhos bucados, que se eu quisesse eu podia seguir essa carreira. Eu tirei a pulga de trás da orelha de, eu nunca nem tentei, sabe? Eu fui, tentei, me diverti, participei de várias coisas legais, mas pra mim já deu, porque eu não tava feliz, eu não tava sentindo aquela coisa assim de, não, mas eu quero isso, a vontade. Não importa o que aconteça, eu quero e vou perder o Natal em casa. Exato, você abre mão das coisas, você se sacrifica, porque você tem uma vontade maior. Eu não tava sentindo isso. Eu falei, já tenho minha carreira no Brasil, já tava indo bem, tinha namorado no Brasil, você já era, tinha minha família, exatamente. Eu falei, quer saber, eu vou voltar, qualquer coisa eu volto pra Nova York. Aí eu voltei pro Brasil, assim que eu pisei aqui, me convidaram, o Multishow me convidou para dar uma dica de verão
Aí eu fui, dei uma... E era muito legal, eu lembrei agora. Dei uma dica de verão, falei, ó, eu tô indo pro aeroporto e vou ter 10 minutos. Eles falaram, serve, é rapidinho. Eu falei, beleza, passei lá, dei a dica de verão e fui viajar. Aí quando eu voltei, eles quiseram me dar um programa, porque eles adoraram minha dica de verão. Aí eu tive meu primeiro programa de TV. Aí eu emendei na televisão por 10 anos, sem tirar férias. Fui emendando um programa no outro e quando eu vi eu já tinha uma nova carreira. Aí eu falei, foi bom ter voltado de Nova York. MTV, depois SBT, Não, mas foi pro final? Multishow, depois eu fui pra Globo. Pra Globo? Depois eu fui pro Show? SBT, pra Fashion TV antes. Fiquei fazendo temporadas de moda. Aí fui pro SBT e depois pra MTV. Foram 10 anos seguidos, 10 sem férias. anos. Só que isso confirmou que meu caminho era outro, Sim, sabe? sim. Que de repente até podia ter sido legal continuar lá, fazer carreira internacional. Mas, sei lá, pra mim foi uma validação de você fez a coisa certa de voltar. Olha, sua vida tá aqui tá tudo fluindo, poderia fluir lá também, mas sei lá, eu fiquei feliz com isso. Sim, e coragem. Outra segunda decisão difícil, né? Coragem de se reinventar, porque no final você não estava indo para o caminho mais óbvio, que seria continuar fora, e a expectativa de um monte de gente, eu fico imaginando, né? Nossa, a Ellen. É que você já era muito relevante aqui. Mas se você for pensar um caminho muito óbvio, seria você continuar fora e eu tava na minha melhor fase aqui. Eu tava na crista da onda, exatamente. E daí, paralelo a isso, você hoje tem um podcast que é muito legal, né? Corpo, Mente e Espírito são os temas ali no Pod Ellen. Eu amo porque você é você ali. Você traz justamente o teu autoaprendizado, o teu autoconhecimento e você foi desenvolvendo isso em paralelo ou durante toda essa trajetória você se manteve ali quase que obstinada de uma forma que você não conseguiu ir se desenvolvendo e depois você retomou? Como que foi tudo isso, esse autodesenvolvimento? Na verdade, eu comecei esse questionamento acho que com 15 anos, quando eu li A Profecia Celestina, que foi o livro que mudou a minha vida. Foi ali que eu virei vegetariana, foi ali que eu passei a ver o mundo e a vida de uma outra forma, bem mais profunda. Foi ali que eu entendi que eu precisava buscar um propósito, entender mais sobre o universo, sobre a nossa natureza e tudo mais. E essa busca nunca terminou, né? Uma leitura eterna, um estudo eterno. E eu fui fazendo isso em paralelo. Quando veio a pandemia, eu falei, gente, o que eu vou fazer para ajudar? Primeiro eu paniquei, igual todo mundo, achei que todo mundo ia morrer, fiquei desesperada e tal. Aí me centrei pra caramba, fiquei muito focada na minha yoga, na minha alimentação, falei, eu preciso ficar forte, centrada. Aí quando eu me equilibrei, eu falei assim, o que eu posso contribuir? Tinha um monte de gente contribuindo com dinheiro, ou com máscara, ou com isso, com aquilo. Eu falei, gente, eu sou comunicadora, eu acho que eu tenho que levar a palavra de alguma forma. Mas ao mesmo tempo eu não sou formada nesses assuntos tipo psicologia, coisas que podem dar suporte para as pessoas. Mas a minha irmã e eu conheço um monte de gente interessante, professores de yoga, de meditação, a minha irmã que é psicóloga, enfim, comecei a fazer um monte de lives, comecei a trazer essas pessoas. E eu fiz mais de 40 lives na pandemia. E isso, pra mim, eu só entendi a importância disso, assim, o tamanho disso depois. Porque durante eu tava me sentindo fazendo alguma coisa e via que as pessoas falavam, ai, que legal, isso me ajudou muito, não sei o que. Eu falava, ai, ufa, que bom. A cada uma pessoa ali, né, você tocada, já tava... eu já ficava muito feliz. Então, eu já tava me sentindo fazendo alguma coisa, já me dava essa satisfação. Mas depois que passou, eu fui recebendo umas mensagens assim, Ellen, eu não sei o que teria sido de mim se não fosse aquela conversa X que você trouxe naquelas suas lives. Aí eu falei, gente, meu Deus, isso realmente ajudou, sabe? E eu acho que, sei lá, depois disso eu tomei o gosto de fazer esse tipo de comunicação, porque eu já estava na TV, já tinha participado desses programas todos, né, dessas emissoras todas, já tinha ficado 10 anos na televisão, mas eu nunca falei desses assuntos que eu gosto. De você ali. Da busca pelo autoconhecimento e tudo mais, da espiritualidade, da psicologia, adoro esses assuntos todos. Eu falei de música, que eu amo, é uma paixão. Falei de moda, que eu amo, é uma paixão. Falei de televisão, fez sua lojinha na Troc. Em 2020 e 2021 a gente fez uma live. Aquela lojinha na Troc. Era muito legal. A gente se aproximou assim, né? Tô falando aqui, mas a gente se aproximou assim, fora áudios, né? Assíncronos, que era o que dava ali, né? Dentro da correria. Mas foi uma lojinha, de repente a gente fez uma live e essa live foi uma das mais comentadas na Troc, porque a gente foi além da roupa, a gente começou a falar sobre vida e daí foi assim, ó, foi esse papo que todo mundo falou, nossa, mas
que especial, porque eu não conhecia esse lado da Ellen. Eu conhecia a Ellen Jabbour, né? Todo mundo conhecia, mas e quem era esse assunto, o meu público lá na Troca não conhecia. Foi muito especial. Porque vê só desfile, vê campanha, vê catálogo pessoal de moda, né? Então eu sou muito grata quando eu tenho a oportunidade de falar alguma coisa que deixa uma sementinha interessante, sabe? Para as pessoas, assim. Com relação a elas mesmas, a vida delas mesmas, ou até com relação à impressão que elas têm de mim. Sim. Isso é muito bom, porque eu acho que a gente vai muito além, ninguém é 100% uma coisa, né? Porque você gosta de moda, que você só fala de moda, só vive moda, né? A gente é muito mais complexo, muito mais amplo. E aí eu quis mostrar isso no meu podcast, eu quis falar de algo autoral, de algo que eu realmente busco na minha vida particular, né? Sim. E que me ajuda tanto, e que traz tanto sentido para mim, e tanta força e tantas coisas lindas que eu falei, poxa, por que não compartilhar isso? Aí mais uma vez eu trago profissionais para falar, trago muitos médicos, trago muitos psicólogos, psiquiatras, ou então, psiquiatra ainda não trouxe não, trouxe vários médicos. A gente fala de corpo, mente e espírito, então tem coisas relacionadas ao corpo, à saúde do corpo, coisas de saúde mental e o que eu mais gosto, que é... Eu gosto dos três, mas eu amo a parte da espiritualidade. Não, a espiritualidade não é a resposta, mas é o caminho para tudo, né? E eu gosto muito quando você fala também, quando você traduz tudo isso para a física, então você deixa mais objetivo. Não, é óbvio, é certo, né? Isso existe, porque trazer muitas de forma vezes... científica, não é um papo assim, uma viagem, né? São estudos. Eu amo a forma como você faz isso, porque as pessoas, às vezes, elas não estão prontas ainda para um assunto um pouco mais profundo, e quando você mostra de uma forma objetiva, vamos dar um exemplo aqui, né? Coisas que eu gosto de ouvir a Ellen falando, quando ela traz sobre questão energética, né? Energia e essa conexão, muitas vezes. É tudo justificável. Né? Conexão com a natureza, por exemplo. Agora você pode pegar uma maquininha e medir seu campo. Então, são coisas que não é só uma sensação. Né? A gente está na natureza, acho que todo mundo se sente assim, bem, não sei, energizado, equilibrado, mas agora você pode ir lá e medir seu campo magnético, você pode ver essa troca, troca agora sempre lembra de você, né? Essa troca que a gente faz com o planeta, com as plantas, com os bichos, uns com os outros. Sim, com as pessoas certas, né, com a mesma frequência. E até como se proteger quando nem sempre a gente pode estar só com as pessoas certas. Sim, sim. Como a gente... não é controlar, mas como a gente administrar a nossa natureza, a nossa energia. Antes eu era uma pessoa muito dada, no sentido de abraçava todo mundo e tomava as dores de todo mundo. Aí levava às vezes o peso de uma amiga que não estava legal comigo, era meio esponjinha. Hoje em dia, através do conhecimento, das leituras, dos estudos, eu já consigo me proteger mais, não entrar tanto, sabe? Eu me empresto ali, mas depois eu volto inteira, sabe? Sim, porque eu me fundia muito com as pessoas. Isso é importante até para ajudar, né? Uma pessoa está precisando de você tem que estar inteiro, você não tem que estar junto com ela na mesma frequência. É isso. Gosto muito disso. E onde que você se recarrega? Porque você é da natureza. Da natureza. E aí é onde tem, porque aqui em São Paulo eu vou no parque, vou todos os dias no parque. Ah, é? Então o nosso café vai ser na praia, a gente vai ver um lugar bem gostoso, tá? No Rio, eu dou um mergulho no mar, ou só de andar no calçadão, pegar assim aquele ventinho, o sol, ver os pássaros, ver as plantas, ver o mar, isso já me recarrega muito, assim. E de preferência colocar o pé na grama, isso é até uma dica, né? Porque parece uma coisa que não faz tanto efeito, mas gente, faz muito efeito. Colocar 10, 15 minutinhos o pé na grama, tirar o calçado, tirar o calçado, ficar com o pé direto, assim. Nossa, dá uma leveza. Depois daquele dia estressante, você fazer isso já muda tudo. E muda mesmo. Se você pegar a maquininha, vai medir. Eu quero essa maquininha. Dizem que 15 minutos é suficiente. É o suficiente para reconectar. Recarregada. Porque a gente se funde, é isso que eu estava falando, a gente se funde uns com os outros. E com a energia circundante também. Sim. Então, assim, quando a gente se conecta com o planeta, o nosso campo magnético se funde, se afiniza com o campo magnético da Terra, que é perfeito. Por isso que os cristais funcionam, porque ele tem uma vibração perfeita. Então você está lá dissonante, você está com uma vibração meio desarmônica, aí você pega um cristal, coloca aqui nos seus centros de força, né? Cada um específico para cada centro de força de acordo com a cor e tal, tem todo um estudo, e você harmoniza, você pega aquela frequência do cristal e coloca naquela sua que está dissonante, e aí a sua começa a ficar com a mesma frequência do cristal harmônica.
Então você harmoniza o seu campo. Sim. É por isso que funciona, não é só porque é da natureza, bota aqui. Não, tem todo um sentido, e com intenção, sabe? Né? Porque esse autocuidado, ele tem que ser intencional. Esse preparo para estar tão exposta, tão aberta, você como comunicadora está o tempo inteiro exposta, a tua imagem está exposta, tem que trabalhar isso sempre, né? E é uma das leis do universo, né? Quando, não sei se você já viu aqueles pêndulos, quando você coloca um e tem outros, aí tá cada um indo para um lado e de repente eles todos ficam iguais, sabe? O universo tem algumas leis básicas que, inclusive, para quem tiver interesse no livro Kybalion, você aprende tudo ali, são 7 leis principais. E ali tem essas 7 leis que são a base para várias correntes de filosofia, de espiritualidade. Muito legal, você quer ler? Esse Kybalion é um livrinho fininho, mas muito poderoso. E ali tem o resumo de tudo. Fala desse fluxo do universo, esse negócio. Outra coisa que eu aprendi, que na nossa maturidade é maravilhoso, né? A gente já fica com todos esses ensinamentos, esses aprendizados, porque antes, se eu soubesse disso, minha vida teria sido mais fácil, porque a gente fica indo para os extremos. Hoje em dia, eu já vejo que, sei lá, você foi numa festa, você bebeu, não sei o que, você foi um pouquinho mais para um lado. No outro dia, você puxa para o outro. Aí você bebe muita água, você come uma saladona, você come uma coisa... Não, é o que o teu corpo pede. E você vai se equilibrando. Pedir geralmente uma outra coisa. Daí Exato. Você tem que, eu preciso aí você fica no extremo, você se mantém no extremo. Se você for pro junk no dia seguinte, você se mantém daquele lado. Se você equilibrar, for no parque, comer direito, não sei o que, tomar um açaí, sabe? Fazer tudo direitinho, aí você já volta para esse lado. E eu acho que a vida é você tentar se manter ali no caminho do meio, que é a filosofia do Zen, né? É você se manter no caminho do meio, nem ficar de um lado só e nem do outro, porque qualquer radicalismo eu acho que traz sofrimento. Sim, como é bom, né? Conhecer, se autoconhecer, se desenvolver, a maturidade. Aprender essas leis, gente. Tem tantos livros aí, a maturidade. Como é boa, né? Estudo, eu adoro estudar. Adoro. Sagitário gosta disso, Aquário topa o novo, né? Quer o novo e entende que isso é importante para tudo. Sabe que, assim, hoje a gente tá falando de maturidade, né? E hoje você começa com um novo projeto pessoal, recomeça um projeto. Um revival. Nossa, e a gente tá aqui, agora a gente já pode contar o spoiler. Onde a gente tá? A gente tá na Mega, né? Antes, abrindo, eu já contei que a gente tá aqui, mas por que a gente tá aqui, né? A Ellen parou de modelar lá atrás, não parou definitivamente, mas saiu dessa cena mais ativa. E o que aconteceu agora, Ellen? Então, tô no maior revival, é muito legal esse ambiente, porque isso fez parte da minha vida por tantos anos. Sim. E eu fui de agência por, sei lá, mais de 15, só na Ford eu fiquei 12 anos, na Mega eu fiquei vários anos, aí fui pra Ford Nova York e tal. Aí depois, quando eu fui pra TV, eu passei a ter empresário, porque não tinha isso nas agências. Hoje em dia tem o segmento de TV, eles cuidam também dessa parte, mas na minha época não tinha. Eu lembro até que na Ford eles criaram o primeiro segmento para cuidar de meninas que falam, os modelos que falam, né? Que vão para TV, ou viram atriz, ou viram personalidade, que eles chamam. Porque antes você saía e tinha empresário. Então eu fiquei um tempo ali nesse segmento e tal. Depois, por outros motivos, eu acabei saindo e acabei ficando com uma pessoa que cuidasse só de mim. Porque a demanda fica muito grande, né? É diferente. E aí eu fiquei anos com empresários e tal. E depois da pandemia, eu meio que fiquei, acho que ninguém ficou, sei lá, fiquei meio sem ninguém por um tempo e falei, gente, eu preciso achar outro empresário. Eu nem pensei em voltar para uma agência, mas a Renata Kirten me chamou para um podcast, para participar do podcast dela. E eu fui. Nesse dia, o booker dela, daqui da Mega, tava junto. E ele falou, Ellen, você tá com qual empresário? Eu falei, eu tô procurando alguém. Eu tô sem ninguém. Eu tava fazendo publicidade, meio que... A gente vai ficando amigo também de todo mundo. Sim. Aí eu tava meio que fazendo direto. As pessoas já me ligavam, já eram pessoas que eu conheço, já são amigos. Então não tava tendo uma necessidade. Só que eu falei, poxa, pra ficar mais focada no trabalho, assim, é legal ter alguém correndo atrás das coisas por você e não só ficar esperando as pessoas te chamarem. Sim. E eu tava sentindo oportunidades falta novas, disso. né? Também isso. Aí ele falou, poxa, passa lá na Mega. Eu falei, gente, na Mega foi onde tudo começou aqui em São Paulo, que legal. Que foi quando tudo virou sério, né? Virou profissional. Aí eu falei, eu vou. Aí eu vim, acho que no dia seguinte já. E a sensação de chegar aqui? Foi uma sensação muito boa de reconstruir book. Não era aqui, né? Não era exatamente nesse prédio, mas é esse mesmo ambiente.
gerente de agência que eu convivi por tanto tempo. Então ele foi lá, eles me levaram em todas as salas, conheci todas as pessoas. Aí a gente conversou sobre a minha imagem, sobre o que a gente ia construir para o meu book, que tipo de mulher hoje é essa. Aí a gente fez umas fotos lindas de terninho branco, sabe? De coisas jeans também, porque eu tenho esses... a gente tem vários lados, né? Pois é, porque ela é bem rock and roll, né? Ainda não eu fiz tô as temática. Rock and roll, Não, eu tô temática, tá? Eu tô aqui Adoro de rock and roll. Porque é a bota, né? Gostei. Não, eu vim de bota, que a Ellen é apaixonada por rock, então a gente fala disso também. Aí acabou que a gente ainda tá construindo, eu entrei esse ano e tô adorando esse clima de fazer book. Eu trouxe o meu book da minha época de modelo, eu trouxe o meu book de Nova York, foi onde eu parei, né, teoricamente, que assim que eu voltei eu fui pra TV, então eu considero que minha carreira de modelo naquela fase foi até Nova York. Mas não parei, nunca parei, sempre fiz os trabalhos, sempre fiz desfile, sempre fiz catálogo, sempre fiz campanha, mesmo que eu não estivesse sendo modelo oficial de alguma agência. E... aí eu trouxe meu book com os meus melhores trabalhos, foi tão gostoso de olhar isso, até postei nos meus stories. Aí agora eu tô com um book bem bonito, meu composite tá ali, ó. Tá aqui. Será que a gente pode pegar? Pode, claro. Pode. Ai, que linda! Olha só. Aí a gente tá, fazendo ai, chique, mas com teu all-star, porque essa é você. Exato. A gente tá construindo um book bem legal, já tem bastante coisa. E tô adorando reviver isso. E tá rolando, né? Fiz uma campanha grandona agora. Eu sempre fiz muita coisa comercial, então fiz uma campanha de carro, que é um objeto de fala desejo. muito bem, comunica muito bem, né? Para uma marca é o perfeito, né? Ter a tua imagem ali. Você tá gostando, tá se aventurando, nova oportunidade. Muito legal, né? Acontece, você tava lá um dia gravando podcast, de repente vem pra você. Coisa, né? Mas você precisa estar aberta, porque a energia é muito sobre isso. Tudo assim. na minha vida foi você meio topa. assim. Eu lembro que o meu chefe do Multishow, ele até falou assim, o Christian Machado, ele falou assim, cuidado dos seus desejos, hein? Porque tudo que eu falava, Christian, podia não sei o que, não sei o que, aí vinha. Aí eu, Christian, não sei o que, aí acontecia. Ele, poxa menina, que cuidado delícia, dos seus desejos. Que delícia, Mas acho que é isso que você falou, não é nenhuma magia, é porque quando você tá com a energia certa, eu acho que as coisas acontecem, você entra no tal do flow, sim, né? É o flow. Fica fluido, tudo dá certo. E, gente, não é só comigo, é com todo mundo. Quando a gente tá bem, aberto, a gente tá energizado, tá equilibrado, a gente chama o elevador, ele vem rápido, Uber chega na hora, assim que você desceu ali, Uber parou o carro. E quando você não tá, é o contrário. Você vai pegar o elevador, ele fechou. Só que a gente só presta atenção nesses dias, tipo, hoje tá dando tudo errado, mas a gente esquece que os outros dias tudo tá dando certo. Tudo tá se encaixando. O Uber chegou, o elevador chegou, que seja coisa mínima. Ao invés de colocar a culpa nas coisas de fora, eu falo, peraí, eu desequilibrei. Porque olha só, o mundo externo tá me mostrando que tá tudo fora do lugar. Então respira, se der, sei lá, vai dar um mergulho no mar, bota o pé na grama, na areia, faz alguma coisa. Pega um solzinho às vezes, um minutinho. Você ainda tem algumas horas até o final do dia, você precisa dar um jeito nessa frequência. Aí você vê que as coisas voltam a fluir. Então eu fico muito atenta a estar sempre nesse flow, sabe? Sempre buscar olhar para dentro, para me equilibrar, para as coisas externas acontecerem de um jeito harmônico e na direção do que eu quero. Isso é poderoso. Muito poderoso, a gente está vendo, né, o resultado. Ellen, pra gente encerrar aqui, eu não posso deixar de te perguntar, e mais uma pergunta daquelas profundas. Você tá fazendo, mas você fez uma trajetória incrível, admirável. Você volta agora à cena e eu tenho certeza, o mercado muito aberto para você. O que é sucesso hoje para você? Você que alcançou tanto até agora. Isso é legal da gente falar, porque existem visões diferentes do sucesso, né? É claro que todo mundo fica muito focado, acho que você falou isso no comecinho até, que a gente perde tempo com umas coisas, às vezes, fica distraído com as ilusões do mundo. E eu acho, volto para o equilíbrio também, eu acho que a gente tem que aproveitar as coisas mundanas, os prazeres da vida, comer bem, aproveitar a natureza, namorar, estar com os amigos, fazer todas as coisas maravilhosas. Mas eu acho que a gente não pode se distrair totalmente com as coisas do mundo e esquecer o que não é efêmero, o que é para sempre, que é a nossa essência, a nossa espiritualidade, é o que nós somos, o que nós somos. O que a gente está fazendo aqui? As tais perguntas clássicas, né? O que somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, de onde viemos. Eu acho que a gente não pode esquecer disso.
Porque a gente sabe que a gente vai sair daqui uma hora, e aí, né? Eu busco muito, eu vejo como, por isso que eu falo que eu gosto de estudar, porque eu vejo aqui como uma escola. Sim. Então, todos os dias eu estudo, todos os dias eu assisto alguma coisa que me acrescenta, que me faz pensar e que me ajuda nas minhas reflexões, e todos os dias eu busco interiorizar, estar com as pessoas e estar com elas de verdade, olhar e ver Luana mesmo, sabe? Porque às vezes a gente está tão no automático que a gente não vive as pessoas, a gente não vive as coisas, a gente fala, é tipo pular de bungee jump, você fala, nossa, pulei, mas como é que foi? Você nem lembra, porque, sabe, você fez tudo tão rápido, você fez tudo, sua cabeça, você não estava ali presente. Dando valor a cada momento. Dando valor, observando, estando vivo ali a cada momento. É claro que às vezes a gente está muito na correria, é difícil, é um trabalho a ser feito realmente, mas quanto mais você puxa para sua consciência, mais fácil vai ficando, porque aí tem uma hora que você já é assim, entendeu? Sim. Então eu acho que sucesso hoje em dia é você ter bons amigos, você ter uma vida confortável, porque isso é muito importante também. Não dá pra gente ter essas... É a liberdade, né? É a liberdade, não, a sobrevivência é o nosso primeiro foco. Sim. Então, primeiro você tem que ter onde morar, você tem que ter o comer, você tem que estar seguro, né? Pra depois você ter os prazeres e as outras coisas. Então, acho que você tem uma vida confortável, ter bons amigos verdadeiros, porque isso também tem um diferencial de quando as pessoas estão do seu lado só enquanto você tem muitas coisas para oferecer. É muito legal você ver quem está do seu lado em todos os momentos, né? São amigos que a gente leva para sempre. E que traz, né, de sempre, assim. Eu gosto muito das minhas amizades de infância, elas me levam para um lugar que só eles conseguem. Exatamente, a gente volta para aquele... Inclusive eu vou pro Rio para isso. Eu vou pro Rio, a madrinha da minha filha mora lá, mas eu vou para me reconectar porque ela mora lá. Então eu me reconecto com ela, me reconecto comigo. Eu tenho várias amigas é muito ali. Bom. Eu tenho todas estão morando no Rio. Esse que eu te falei que tem banda, eles são meus amigos até hoje. Também eu vou ter um aniversário na sexta-feira que vai estar todo mundo. Então, revival máximo, assim, muito gostoso. É uma delícia. Eu volto até a falar diferente. Eu fico mais falando gíria, eu fico meio adolescente, sabe? Eu me permito, porque estar com eles é tão em casa, assim, que, sabe, ninguém ali põe máscara. Por isso que eu falo dos amigos verdadeiros. Porque é muito bom quando você pode ser você real, assim. Sim. E a terceira coisa do sucesso, eu acho que é você se realizar. Você tá feliz, você ter vontade de fazer o que você faz. Você se sentir contribuindo para o mundo de fato, com alguma coisa que só você tem, ou só do seu jeitinho. Eu acho que isso é muito importante, porque todo mundo faz coisas às vezes que não ama, todo mundo às vezes tem que engolir uns sapos, tem que passar por fases para chegar onde você almeja. Mas o importante é chegar ali e falar, ai, que bom, agora eu posso realmente fazer uma coisa que eu volto pra casa e falo, ai, obrigada, Deus, tô muito feliz. Mais um dia, né? Eu tô assim aqui fazendo esse podcast, eu tenho certeza que você, com a tua comunicação hoje, do teu jeitinho, porque a forma como você fala simplifica todo um caminho que é bastante profundo para quem tá assistindo. De falar assim, eu preciso realmente tomar minhas decisões, eu tenho que ter coragem não deixa pra de depois. assumir, não deixa pra depois. Não deixa que os outros tomem por você. Isso, porque a gente vai muito na onda dos outros, às vezes, do que esperam da gente. Para pensar, eu gosto de botar tudo em papel, eu gosto de escrever, adoro caderninhos, aí eu escrevo lá o que eu quero, o que eu sinto, o que eu tô com vontade. Porque às vezes todo mundo quer uma coisa e você acaba querendo também. Mas você fala, mas na verdade eu não queria, sabe? Por que eu fui? Eu não queria ir. Mas porque todo mundo foi. Então a gente vai muito no automático. E acho que cada escolha é importante. A gente tem que estar presente, consciente para cada escolha. Porque o nosso futuro, ele é formado com essas escolhas. Né? Então depois você tá lá no futuro não feliz, você fala, mas por quê? Por causa daquelas escolhas, só que passou tanto tempo que você não lembra que foi por causa daquilo. Aí você fica se sentindo vítima, minha vida é ruim, as coisas não acontecem comigo. Mas você fez escolhas. Então cada escolha, às vezes uma coisa bobinha, parece que não é tão importante, mas muda toda a sua vida. Sim. Que aula, hein? Aula de vida. É difícil falar esses assuntos em tão pouquinho tempo. Que aula, porque sério. Se deixar, eu fico aqui. Não, eu amei. Obrigada mesmo. Eu amei muito por você também. topar. Obrigada, a gente é conectada. Semana que vem a gente vai estar juntas. Vamos tomar café da manhã no Rio de Janeiro. A gente tá combinando. Depois pé na areia, tá? Eu preciso... Pé na areia. 15 minutos. Sim, com certeza. Ou mais, né? Se a gente tiver de bobeira. A gente fica lá sentada, bate um papo. Isso. Obrigada, eu amei. Obrigada. Um beijo e sucesso pra vocês. Obrigada, gente.